Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da Smart Fit para a discussão do resultado do primeiro trimestre de 2026. Me apresentando para aqueles que não me conhecem, sou Matheus Nascimento, gerente de relações com investidores. Antes de iniciar, uma mensagem para aqueles que optarem por escutar a conferência em inglês. Good morning everyone and welcome to Smart Fit conference call to discuss the results of the first quarter of 2026. This call will be translated in English, and to access the English mode, please click on the interpretation button through the icon at the bottom of the screen and choose your preferred language. There is also an option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute Original Audio. Estão presentes hoje conosco os senhores Edgar Corona, fundador e chairman, Diogo Corona, CEO, e José Luiz Izardo, CFO e IRO. Os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Lembramos a todos que a apresentação de resultados que guiará a teleconferência está disponível no site de Relações com Investidores da Smart Fit, na CVM e na plataforma do webinar. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, informações sobre o potencial do mercado de atuação, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas considerações não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Gostaria agora de passar a palavra ao nosso CEO, Diogo Corona, que iniciará a apresentação. Diogo, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. Começando pelos principais destaques operacionais e financeiros do trimestre, entregamos mais um período de forte crescimento operacional e financeiro, refletindo a solidez do nosso modelo de negócio, a execução consistente da estratégia e a evolução contínua do ecossistema do Grupo Smart Fit. Falaremos mais sobre isso na sessão financeira, mas adianto aqui os principais destaques. Seguimos avançando na expansão da rede, com crescimento de 20% versus o ano passado, totalizando 2.113 academias em 16 países ao final do período. Em termos financeiros, a companhia superou pela primeira vez a marca de 2 bilhões de receita líquida em um trimestre, um crescimento de 25% versus o primeiro trimestre e de 8% em relação ao quarto trimestre de 2025. Entregamos lucro bruto caixa recorde de 1,1 bilhão, com crescimento de 28% versus o primeiro trimestre de 2025, e margem bruta caixa recorde de 51,8%, além de um novo recorde de EBITDA, totalizando 672 milhões no trimestre, um crescimento de 29% versus o primeiro trimestre de 2025. Vale destacar também a forte capacidade de geração de caixa da companhia, com geração de caixa operacional de 635 milhões no trimestre, com elevada conversão de caixa. Por fim, o lucro líquido recorrente atingiu 207 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 47% versus o mesmo período do ano anterior. De forma geral, acreditamos que esses resultados reforçam a combinação de crescimento, rentabilidade e geração de caixa que temos buscado construir ao longo dos últimos anos, sustentada pela força de nossas marcas, pela escala operacional e pelas tendências estruturais favoráveis do setor. Como vocês devem se lembrar, no quarto trimestre do ano passado, nós introduzimos para vocês essa versão do nosso portfólio, segregando as verticais por marcas. Decidimos dar continuidade a esse formato, pois ele ilustra de forma muito clara como estamos executando nossa estratégia de fortalecer o ecossistema da companhia como um todo e como as verticais se complementam. Começando pela unidade de negócio de academias, nosso principal negócio, na Smart Fit tivemos mais um importante trimestre. Entre os principais marcos estratégicos do período, destacamos a expansão do ticket médio em todas as regiões de atuação, reforçando a assertividade da nossa agenda de revenue management. Nas unidades maduras, mantivemos margens consistentes com o patamar observado nos últimos 12 trimestres e em linha com o range esperado pela companhia, evidenciando a resiliência do modelo de negócios mesmo no sempre desafiador cenário de operar na América Latina, e os intensos e assertivos esforços dos pilares de eficiência operacional. Outro destaque importante é a sólida performance das unidades inauguradas em 2024. Essas unidades superam as maduras em lucro bruto e margem por unidade,
comprovando a inteligência da estratégia de expansão e força da marca. Ao mesmo tempo, seguimos otimizando os investimentos, com uma gestão eficiente nas despesas, permitindo que a alavancagem operacional continue beneficiando o resultado de academias. Passando agora para a Biorritmo, nossa marca de academias high-end, que em 2026 está completando 30 anos de história. Nesse trimestre, tivemos a maior expansão trimestral da história da marca, com 5 adições do período. A estratégia de expansão da marca teve como foco, principalmente, inaugurações em capitais e regiões com elevada renda per capita do Brasil. Para suportar este momento, realizamos investimentos na evolução do produto e em ativações, fortalecendo o brand awareness, reforçando o posicionamento premium e a experiência diferenciada para os clientes. Ao considerar todos os nossos negócios de academias, atingimos o marco de 1.000 academias no Brasil. Passando para a vertical de estúdios, o segmento Beyond Studios mantém um ritmo acelerado de expansão e consolidação no mercado brasileiro. Nos últimos 12 meses, inauguramos 90 novas salas, impulsionadas pela alta demanda e forte apelo das marcas Vidia, Velocity, Aeropilates e Tonus, que representaram 90% das aberturas. Com esse avanço, encerramos o primeiro trimestre de 2026 com 299 salas, reforçando nossa presença em segmentos complementares e ampliando a capacidade do ecossistema de atender diferentes perfis e momentos de consumo. Agregadores. Por fim, na vertical de agregadores, o TotalPass vem se consolidando como uma das principais avenidas de crescimento, ampliando e fortalecendo a proposta de valor de todo o ecossistema Smart Fit. Ao longo dos últimos 12 meses, conquistamos uma marca expressiva de 10 pontos percentuais de market share no Brasil, impulsionado tanto pelo fortalecimento da marca, quanto pela evolução contínua do produto. Um forte indicador de que essa trajetória de ganho de participação de mercado segue acelerada é a nossa liderança em downloads no Brasil, que se manteve pelos 3 meses consecutivos nesse primeiro trimestre. Destaca-se também a nossa posição de liderança abrupta no México. Além da atração de novos usuários, seguimos na vanguarda da inovação no setor com iniciativas focadas em engajamento, como o recente lançamento do Check-in Extra para os membros elegíveis, maximizando a percepção de valor do nosso produto. Entrando agora em mais detalhes de TotalPass, seguimos bastante confiantes com a evolução do negócio no primeiro trimestre de 2026. Mais do que apenas crescimento de usuários, o período reforçou o fortalecimento da nossa posição competitiva e da relevância do ecossistema dentro do grupo Smart Fit. No Brasil, tivemos um avanço importante de market share de usuários ativos mensais, atingindo 34%, um ganho de 10 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2025. Além disso, seguimos ampliando nossa liderança em downloads do aplicativo, encerrando o trimestre com 56% de share e liderança pelo terceiro mês consecutivo, um indicador relevante de awareness, aquisição e engajamento da plataforma e um bom KPI para acompanhar a participação futura de mercado. No México, continuamos observando uma dinâmica bastante sólida, mantendo a liderança em usuários ativos, com 81% de market share, além de um share de downloads de 77% no trimestre. Essa evolução reflete a combinação de diferentes alavancas estratégicas. Seguimos investindo na construção de marca, avançando na expansão B2B, aumentando capilaridade e diversidade da rede, com novos contratos corporativos, ao mesmo tempo acelerando a penetração no segmento, com maior reconhecimento e valorização do benefício pelas colaboradoras. Como resultado, ultrapassamos a marca de 2 milhões de usuários finais, atingindo 2,1 milhões de clientes B2C ao final do trimestre, um crescimento de 25% versus o quarto TRI de 25%. E talvez mais importante do que o crescimento isolado do TotalPass é o aumento gradual da sua relevância dentro do ecossistema do grupo Smart Fit. No primeiro trimestre de 26, a linha de outras, impulsionada principalmente por TotalPass Brasil, já representou 9% da receita líquida e 15% do lucro bruto caixa consolidado do grupo. Seguimos enxergando um potencial muito relevante para o business, sustentado por tendências estruturais ligadas à saúde, bem-estar corporativo e digitalização da jornada do consumidor. Passando agora para a expansão da nossa rede de academias, seguimos avançando de forma bastante consistente e alinhada à estratégia de crescimento sustentável da companhia. Encerramos o primeiro TRI de 26 com 2.113 academias,
após a adição líquida de 29 unidades no trimestre e de 354 academias nos últimos 12 meses, que representa um crescimento de aproximadamente 20% versus o primeiro TRI de 25%. Esse ritmo de expansão reforça a nossa confiança na continuidade das tendências estruturais favoráveis para o setor e na nossa capacidade de execução, combinando escala, disciplina de capital forte e forte crescimento local nos mercados em que atuamos. Do ponto de vista geográfico, seguimos observando uma expansão cada vez mais diversificada da rede. O Brasil permaneceu como o principal mercado em termos de edições nos últimos 12 meses, representando 47% das inaugurações líquidas, enquanto o México representou por 21% e os demais países por 31%, refletindo a relevância crescente da nossa operação internacional e a ampla oportunidade de crescimento ainda existente na região. Além da expansão acelerada, seguimos observando uma evolução bastante saudável da maturação da rede. No conceito Smart Fit próprias, encerramos o trimestre com 1.668 academias, sendo 68% maduras, um patamar bastante consistente, mesmo distante do forte ritmo de crescimento dos últimos anos. Seguimos bastante confiantes na nossa capacidade de continuar expandindo a rede de forma disciplinada e capturando oportunidades relevantes nos diferentes mercados em que atuamos. Com isso, passo a palavra agora para o Rizzardo, que vai apresentar os destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Diogo. Neste slide, podemos observar um crescimento anual da nossa base de clientes e da receita por academia. Nos indicadores operacionais, continuamos observando uma dinâmica bastante saudável de crescimento da base de clientes e da receita por unidade, reforçando tanto a força da demanda quanto a resiliência do nosso modelo de negócios. Encerramos o primeiro trimestre de 2026 com uma base de clientes em academia superior a 5,6 milhões de alunos, um crescimento de 6% versus o primeiro trimestre de 2025. É importante lembrar que esse número não engloba os clientes, usuários dos agregadores, que continuam a ganhar relevância sequencialmente. O primeiro trimestre de 2026 foi o período em que a participação dos check-ins dos acessos do TotalPass agregadores apresentaram o maior incremento trimestral dos últimos 3 anos. Além do crescimento da base, seguimos avançando na produtividade e na otimização da receita das academias. No trimestre, a receita líquida média anualizada por Smart Fit própria atingiu 4,4 milhões de reais, apresentando um crescimento de aproximadamente 3% versus o quarto trimestre de 2025 e permanecendo em patamares bastante sólidos. Este desempenho reflete principalmente a combinação de crescimento do número médio de alunos por unidade e incremento de ticket médio, reforçando a capacidade da companhia de continuar expandindo receita, sem renunciar à qualidade da operação, competitividade a nível local e da experiência do cliente. De forma geral, acreditamos que esses indicadores demonstram a resiliência do modelo Smart Fit, sustentado por uma proposta de valor bastante competitiva, forte reconhecimento de marca e tendências estruturais favoráveis para o setor fitness e wellness. Dando sequência na apresentação, gostaria de entrar agora na seção de resultados financeiros, começando pela evolução da receita líquida. No primeiro trimestre de 2026, ultrapassamos pela primeira vez a marca de 2 bilhões de receita líquida em um trimestre, totalizando 2,1 bilhões de reais, o que representa um sólido crescimento de 25% versus o primeiro trimestre de 2025 e de 8% em relação ao quarto trimestre de 2025. Além disso, esse foi o 19º trimestre consecutivo de crescimento de receita, reforçando a consistência da nossa estratégia de expansão e a resiliência do modelo de negócio ao longo dos diferentes ciclos. Este desempenho foi impulsionado principalmente pela combinação entre a expansão da rede de academias próprias, da Smart Fit, o crescimento da base de clientes e o robusto aumento do ticket médio, que apresentou evolução em todas as regiões de atuação. O ticket médio foi beneficiado pelo aumento do check-in de usuários TotalPass em academias Smart Fit no Brasil e no México, bem como pela evolução da estratégia de distribuição das academias entre os diferentes planos da plataforma. Destaca-se também a forte contribuição da linha de outras, que dobrou de tamanho versus o primeiro trimestre de 2025, refletindo principalmente a evolução do TotalPass Brasil, consolidação do TotalPass México e do avanço contínuo das demais iniciativas do nosso ecossistema.
Outro ponto importante foi a continuidade do fortalecimento da nossa diversificação geográfica. No trimestre, as operações fora do Brasil seguiram ganhando relevância no consolidado, com o México e outros países representando juntos 63% da receita das academias próprias, um aumento de 1 ponto percentual versus o primeiro trimestre de 2025. Em resumo, seguimos combinando o crescimento da base de clientes, evolução de ticket médio e diversificação de receitas, sustentando um ciclo consistente de expansão e geração de valor para a companhia. Passando para o próximo slide, podemos observar que o lucro bruto caixa totalizou 1.089,2 milhões de reais, aumento de 28% quando comparado ao primeiro trimestre de 2025, acima do crescimento da receita líquida no período. Como resultado, atingimos uma margem bruta caixa recorde de 51,8% no primeiro trimestre de 2026, representando uma expansão de 1,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa evolução foi sustentada principalmente pela resiliência operacional das academias maduras, pela consistente maturação das unidades inauguradas nos últimos anos e especialmente pelo aumento da relevância da linha de outras no consolidado, que apresenta a margem média superior ao nosso negócio de academias. No trimestre, a linha de outras representou aproximadamente 15% do lucro bruto caixa da companhia, versus 8% no primeiro trimestre de 2025, impulsionada principalmente pela sólida evolução operacional do Total Pass. Destaca-se que o segmento Outras apresentou uma margem bruta de 85,7%, com expansão de 13,13 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 2025, refletindo ganho de escala, evolução de produto e maior eficiência operacional do negócio. Além disso, quando desconsideramos os custos pré-operacionais relacionados às novas aberturas, a margem bruta caixa atingiu 52,7% no trimestre, uma expansão de 1,3 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano anterior. Para entrar um pouco mais no detalhe da nossa análise, que na nossa visão reflete a robustez do nosso modelo de negócio, seguimos para o próximo slide. Aqui apresentamos a análise da margem bruta caixa antes dos custos pré-operacionais por segmento de negócio. Essa análise é importante porque elimina os efeitos temporários relacionados aos gastos pré-operacionais referentes às novas aberturas. Isso permite uma leitura mais clara da rentabilidade das operações já em funcionamento e da evolução estrutural do nosso modelo de negócio. Nessa ótica, como falei, a margem bruta caixa consolidada atingiu 52,7%, expansão de 1,3 pontos percentuais, o que novamente reforça a robustez operacional da companhia, mesmo em um cenário de forte expansão da rede. Quando olhamos para o core business, observamos uma dinâmica bastante resiliente nas operações da Smart Fit própria. O lucro bruto caixa, antes dos custos pré-operacionais, cresceu 18% versus o primeiro trimestre de 2025, enquanto a margem permaneceu em um patamar bastante saudável, totalizando 49,4% no trimestre, mesmo com 128 unidades próprias adicionadas nos principais mercados nos últimos 12 meses, versus 80 no comparativo anterior, quando falamos do Brasil. Esse desempenho reflete principalmente a continuidade da maturação da rede, da resiliência operacional que observamos nos demais países. Vale ressaltar que a contribuição do Vintage 2025 para a margem do trimestre foi inferior àquela observada com o Vintage 2024 no primeiro trimestre de 2025, dado que 55% das aberturas de 2025 ocorreram em dezembro e ainda estão em estágio inicial de ramp-up. Vale destacar também que a margem bruta das unidades maduras no Brasil atingiu o patamar observado similar ao de 2024, reforçando a qualidade operacional do negócio, mesmo diante do forte ritmo de expansão recente. No segmento biorritmo e outras academias high-end, observamos uma margem de 46,2%, impactada principalmente pela inauguração de novas unidades ainda em processo de ramp-up, que naturalmente operam com níveis temporariamente inferiores de rentabilidade. De outro lado, o segmento Outras continuou apresentando uma performance sólida, encerrando o trimestre com margem bruta de 85,8%, significativamente acima dos demais segmentos da companhia.
Esse segmento manteve um patamar de rentabilidade elevado, refletindo principalmente a sólida evolução operacional do TotalPass e a consolidação nesse trimestre do TotalPass México e Fitmaster. Além disso, vale destacar o efeito positivo da mudança no mix de resultados da companhia. No primeiro trimestre de 2026, o segmento Outras passou a representar 15% do lucro bruto caixa antes dos custos pré-operacionais, versus 8% no primeiro trimestre de 2025, contribuindo de forma relevante para a expansão de margem consolidada numa base anual. Em resumo, a companhia demonstra novamente sua capacidade de entregar sólidos resultados, mesmo em um contexto de forte expansão e maturação de academias, impulsionada também pela contribuição das novas unidades de negócio. Passando para o próximo slide, podemos observar mais uma vez a consistência e previsibilidade do modelo operacional das academias Smart Fit ao longo dos diferentes ciclos de maturação. Pelo 12º trimestre consecutivo, as unidades maduras apresentaram margem bruta caixa de 52%, patamar totalmente alinhado ao range histórico esperado pela companhia e consistente com os últimos períodos. Além disso, o lucro bruto caixa analisado por academia madura atingiu aproximadamente 2,5 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 2% versus o quarto trimestre de 2025, refletindo a resiliência do modelo de negócio, os ganhos de eficiência operacional e a contínua elevação da produtividade nas unidades. Outro destaque importante do trimestre foi a performance das unidades inauguradas em 2024. Essas academias apresentaram margem bruta caixa de 56% no primeiro trimestre de 2026, permanecendo acima do patamar das unidades maduras pelo terceiro trimestre consecutivo. O lucro bruto caixa anualizado por unidade do Vintage 2024 atingiu 2,6 milhões, crescimento de 7% versus o trimestre anterior, reforçando a qualidade do ramp-up operacional dessas academias. Na nossa visão, essa performance é resultado da combinação entre forte crescimento de receita, assertividade na estratégia de expansão e seleção dos pontos comerciais, além da força da marca Smart Fit nas diferentes regiões de atuação. Além disso, essas unidades apresentam um custo de ocupação estruturalmente mais eficiente do que observado na nossa média da base madura, contribuindo para níveis de rentabilidade bastante elevados, mesmo antes da maturação completa. Monitoramos diariamente a evolução operacional desses vintages e seguimos bastante confiantes na capacidade dessas academias continuarem gerando resultados sólidos ao longo do processo de maturação. Tendo demonstrado a robustez da margem bruta, vamos agora à evolução das despesas com vendas gerais e administrativas no trimestre. No primeiro trimestre de 2026, as despesas com vendas gerais e administrativas totalizaram 410 milhões de reais, equivalente a 19,5% da receita líquida, patamar relativamente estável em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale destacar que, desconsiderando os efeitos da consolidação dos agregadores no México, TotalPass e Fitmaster, as despesas apresentariam uma diluição versus o primeiro trimestre de 2025, refletindo principalmente a continuidade da alavancagem operacional do negócio de academias. As despesas gerais e administrativas totalizaram 222 milhões de reais no trimestre, representando 10,6% da receita líquida, um aumento de 0,2 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 2025. Novamente, nos negócios de academia, observamos a captura da escala e evolução de eficiência operacional. No consolidado, no entanto, esse desempenho foi parcialmente compensado pelos maiores investimentos relacionados à estruturação de novos negócios, além dos impactos da consolidação do TotalPass México e da Fitmaster. Já as despesas com vendas somaram 172 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 21% versus o primeiro trimestre de 2025, representando 8,2% da receita líquida, uma diluição de 0,3 pontos percentuais na comparação anual. Essa evolução foi impulsionada principalmente pela performance da marca Smart Fit, refletindo ganhos de eficiência e otimização dos investimentos em marketing, mesmo em um contexto de continuidade da expansão da rede e fortalecimento das marcas. Por fim, vale mencionar que as despesas pré-operacionais totalizaram 16 milhões de reais no trimestre, versus 7 milhões no primeiro trimestre de 2025,
refletindo principalmente o maior volume de inaugurações de academias próprias realizadas nos últimos meses. Passando para o próximo slide, apresentamos mais um trimestre de forte evolução do EBITDA, refletindo a combinação de crescimento de receita, expansão de margem bruta e disciplina operacional. No primeiro trimestre de 2026, o EBITDA ajustado totalizou 672 milhões de reais, o maior patamar já registrado pela companhia, representando um expressivo crescimento de 29% versus o primeiro trimestre de 2025. A margem EBITDA atingiu 32%, uma expansão de 1 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, reforçando a capacidade da companhia de continuar combinando crescimento acelerado com ganhos consistentes de rentabilidade. Vale destacar que essa evolução ocorreu mesmo em um contexto de continuidade dos investimentos na expansão da rede, fortalecimento das marcas e desenvolvimento das novas verticais do nosso ecossistema. Além disso, quando desconsideramos os gastos pré-operacionais relacionados às novas aberturas, o EBITDA ajustado antes das despesas pré-operacionais atingiu 706 milhões de reais no trimestre, também em patamar recorde. Nessa ótica, a margem EBITDA alcançou 33,6% no primeiro trimestre de 2026, representando uma expansão de 1,5 ponto percentual versus o primeiro trimestre de 2025. Passando para o lucro líquido, no trimestre, o lucro líquido recorrente totalizou 207 milhões de reais, representando um forte crescimento de 47% versus o primeiro trimestre de 2025, com uma margem líquida recorrente de 9,8%, expansão de 1,5 ponto percentual na comparação anual. Esse desempenho reflete principalmente a alavancagem operacional da companhia, sustentada pela rentabilidade consistente das unidades maduras, o sólido ramp-up das academias inauguradas nos últimos anos e pela crescente contribuição dos novos negócios do ecossistema. Além disso, vale destacar a maior participação dos negócios asset-light no consolidado, especialmente agregadores e estúdios, que possuem menor intensidade de capital investido e, consequentemente, menor depreciação sobre resultado gerado. Nesse contexto, a linha de depreciação e amortização apresentou crescimento de 24% versus o primeiro trimestre de 2025, crescendo em ritmo inferior ao crescimento da receita líquida consolidada. Vale mencionar também que, na comparação versus o quarto trimestre de 2025, o lucro líquido foi impactado pela maior alíquota efetiva de imposto de renda no trimestre, especialmente em função do montante significativamente superior de JCP declarado no quarto trimestre de 2025, que totalizou aproximadamente 503 milhões de reais versus 40 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026. Nos últimos 12 meses, o lucro líquido recorrente ultrapassou a marca de 800 milhões de reais, totalizando aproximadamente 808 milhões de reais e uma margem líquida recorrente de 10,5%. Para falar dos nossos investimentos e o impacto na variação da dívida líquida ajustada, passamos para o próximo slide. No primeiro trimestre de 2026, a dívida líquida ajustada aumentou 99 milhões de reais, refletindo principalmente os investimentos realizados no período, com foco na expansão da rede de academias, além da distribuição de juros sobre capital próprio e da execução de parte do programa de recompra de ações realizados ao longo do trimestre. Esses movimentos foram parcialmente compensados pela forte geração de caixa operacional da companhia, que totalizou aproximadamente 635 milhões de reais, impulsionada principalmente pelo EBITDA do período e pela elevada conversão de EBITDA em caixa operacional, de aproximadamente 95%. As atividades de investimento consumiram cerca de 550 milhões de reais no trimestre, novamente refletindo os investimentos relacionados à expansão da rede. Dentro desse contexto, o CAPEX totalizou 566 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 28% versus o primeiro trimestre de 2025. O principal destaque continua sendo o CAPEX de expansão, que cresceu 40% na comparação anual, totalizando aproximadamente 489 milhões de reais no período. Essa evolução reflete principalmente o fluxo de desembolso das academias inauguradas no quarto trimestre de 2025, especialmente das unidades abertas em dezembro,
além dos investimentos das academias inauguradas no próprio trimestre e daquelas previstas para os próximos períodos. Já o CAPEX de manutenção totalizou R$ 63 milhões no primeiro trimestre de 2026, uma redução de 15% versus o primeiro trimestre de 2025. Vale destacar, no entanto, que a companhia deve intensificar gradualmente os investimentos em manutenção ao longo de 2026, com foco em preservar a alta qualidade das unidades, aprimorar a experiência dos clientes e ampliar a oferta de equipamentos de força nas academias. Por fim, as outras atividades adicionaram aproximadamente 184 milhões à dívida líquida ajustada no trimestre, refletindo principalmente a distribuição de juros sobre capital próprio e a recompra de ações. Com esse nível de geração de caixa e disciplina de capital, chegamos ao tema do próximo slide e vamos falar agora de alavancagem. Mesmo diante da aceleração do CAPEX, com a continuidade da expansão da rede e da distribuição de capital aos acionistas no primeiro trimestre de 2026, o índice de dívida líquida ajustada sobre o EBITDA dos últimos 12 meses, desconsiderando os efeitos do IFRS 16 relacionados aos arrendamentos, encerrou o trimestre em 1,71 vezes, uma redução em relação a 1,78 vezes registrados no quarto trimestre de 2025. Consideramos esse patamar bastante saudável, especialmente quando levamos em conta a elevada previsibilidade operacional da companhia, a forte geração recorrente de caixa e o perfil bastante alongado da dívida. Além disso, quando consideramos e analisamos a alavancagem com o EBITDA anualizado do primeiro trimestre de 2026, também excluindo os efeitos do IFRS 16, o indicador fica em aproximadamente 1,56 vezes. E desconsiderando também os custos e despesas pré-operacionais relacionados às novas aberturas, esse índice seria de aproximadamente 1,49 vezes, reforçando ainda mais a solidez da estrutura de capital da companhia. Outro ponto importante é o perfil de amortização da dívida, que permanece bastante equilibrado e alongado ao longo dos próximos anos, contribuindo para uma gestão financeira mais eficiente e flexível. Vale reforçar que seguimos financiando localmente a maior parte da necessidade de expansão das operações. Hoje, a dívida líquida da companhia está distribuída entre as diferentes geografias onde atuamos, com aproximadamente 47% no Brasil, 24% no México e 29% em outros países. Essa diversificação nos proporciona maior flexibilidade financeira e permite otimizar a alocação de capital, considerando as condições de mercado e o custo de funding de cada região, inclusive capturando, em alguns mercados, movimentos mais favoráveis de taxa de juros. De forma geral, seguimos bastante confortáveis com o atual nível de alavancagem da companhia e confiantes na capacidade de continuar financiando o crescimento de maneira disciplina e eficiente, entregando bons retornos sobre o capital investido. Gostaria de terminar a apresentação agradecendo a todos que contribuíram com o nosso resultado e a todos os nossos investidores. Passo a palavra para o Matheus, que irá coordenar a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Rizardo. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, clique no ícone de perguntas na parte inferior da sua tela para enviá-las por escrito. Vamos coletar as perguntas e responderemos à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem um instante enquanto coletamos as perguntas.
A nossa primeira pergunta é do Luiz Guanais, do BTG. Bom dia, pessoal. A gente tem duas perguntas aqui. A primeira, se vocês poderiam comentar um pouco sobre a evolução do mix de planos do Total Pass ao longo do trimestre, né? Esse foi um fator importante, né? Como vocês comentaram aqui no Brasil, para a evolução de ticket médio. Então, a gente estava querendo entender aqui como é que isso evoluiu nos diferentes TPs, né? Dentro das academias. E a segunda pergunta também, eu queria entrar um pouco mais a fundo nos principais drivers de expansão da margem, né, do Total Pass no período, né? Quanto da melhora ele veio de efeito de preço e de mix, né, incluindo os próprios upgrades, né, de planos versus os ganhos operacionais e ganhos de eficiência. Obrigado. Luiz, bom dia. O Diogo aqui. Bom dia, Diogo. Bom dia. Na verdade, assim, quando a gente fala do ticket, o que a gente vê aí é o net, tá? Então, tem o copay e o repasse, é o breakage, é o líquido. Então, não necessariamente precisa aumentar ele, você tem que aumentar o share de planos premium, porque não necessariamente você tem mais breakage nos planos de cima. Então, é importante separar isso. A gente tem uma agenda de subida, que a gente vem subindo smarts nos planos, TP1 Plus para TP2, isso está acontecendo mês a mês, né? Isso é natural, né? E aí falando um pouco da nossa visão aqui, né? O que tem melhorado esses financials é a escala, né? É um modelo de negócio um pouco diferente da Smart, né? Ele tem bastante custo fixo, G&A, né? Então a gente vê esse G&A e vendas misturado ali no P&L. Então é o business que depende disso. Aí depois que você vai ganhando escala, você dilui esse G&A e você também ganha mais poder de barganha na negociação na ponta. Então, a escala joga muito a favor disso. Então, eu vejo que o que tem melhorado é, de fato, a escala, uma coisa que a gente já previa, que em algum momento essa escala ela ia jogar a favor. A gente tem que olhar esse negócio um pouco diferente do business de academia. Então, tem essa lógica. A gente não está olhando o resultado financeiro a curto prazo, então a gente não olha a Total Pass como prioridade de dar resultado financeiro no trimestre, no próximo trimestre, nesse trimestre, no próximo, não é o que a gente olha. A gente acha que a gente está no momento de ganho de share, melhorar o produto, melhorar a marca, isso que importa agora. Um exemplo prático disso é que a gente não subiu a tabela de preço copay em janeiro, né? A gente sempre avalia, mas a gente não fez, né? Se a gente estivesse olhando o resultado de curto prazo, a gente teria feito, né? Então, é um pouco, acho que a gente olha bastante da estratégia de longo prazo, né? Então, não é do curto prazo, e o que ajudou a Smart foi esse ganho de escala que já era previsto. Quanto uma hora você fica nesse business, os financials dão uma melhorada. Tá ótimo, Diogo. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta é da Júlia Rizzo, do Morgan Stanley. Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria também explorar um pouco da avaliação do management. Acho que talvez esse tenha sido o primeiro trimestre, né, a parte importante do ano de intakes no Brasil, com o Total Pass já com uma escala relevante, não só para a companhia, como no mercado fitness em geral. Seria muito bom ouvir de vocês qual foi essa avaliação de como foi, né? Somando os dois, vamos tentar isolar aqui o México, os outros países. Qual é a avaliação de vocês desse primeiro verão com a companhia combinada de resultados para a Smart Fit e olhando para frente, o que a gente deve esperar disso? Primeiro verão, então. Oi, Júlia, aqui é o Rizardo, obrigado pela sua pergunta. Acho que bem em linha com o que a gente vem falando e até com o nosso próprio comentário, né, feito no earnings da companhia, quando a gente olha, né, as métricas de captação, a métrica de aluno, especialmente para Brasil, ela tem ficado cada vez menos relevante para a gente, né, pela essa nova dinâmica de mercado que o agregador, de forma geral, ele vem ganhando cada vez mais relevância e deveria continuar ganhando cada vez mais relevância dentro do mix, né, de receita do negócio, né, de academia. Dito isso, quando você soma, né, os dois lados da equação,
a gente teve uma performance de captação no primeiro trimestre de 2026 a nível Brasil bastante parecido com o que a gente tinha historicamente pré-Covid, que é um nível saudável, mas como a gente sempre falou, não é o nível dos anos de retomada de pandemia, que esse crescimento ele foi muito acima da média histórica que a gente sempre viu para um primeiro trimestre de Brasil. E olhando para frente, Zé, o que vocês imaginam? E se eu puder fazer aqui uma segunda pergunta, a parte do CAPEX me chamou a atenção o crescimento alto e o seu comentário de que parte dos pagamentos das aberturas do quarto TRI vieram para o primeiro. Então, pensando o que seria o guidance, o que a gente deveria esperar de CAPEX para esse ano, né? Deveria ser maior ainda do que as expectativas, porque escorregou um pouco, ou mantém-se o plano? O que você poderia ajudar a gente aqui para projetar o fluxo de caixa e o CAPEX da companhia nesse ano de aberturas? Acho que quando você pensa no CAPEX por academia, Júlia, todos os anos, né, dada a alta concentração de academias inauguradas no final do TRI, e você tem medições de obra, principalmente, que acontecem depois, você acaba postergando parte dos pagamentos, né, dessas unidades para o mês ou para o trimestre seguinte, dependendo da data de fechamento e da data de conclusão da obra. O primeiro trimestre de 2026 ele não é diferente disso, né? A diferença é que esse carry-over ele se acentua porque, como eu falei, a gente inaugurou praticamente 55% das unidades próprias no mês de dezembro, especialmente aí na última quinzena do mês de dezembro. E aí no CAPEX do trimestre, especificamente, você tem esse efeito, junto com uma quantidade de inauguração de unidades próprias maior do que o que a gente fez no primeiro trimestre de 2025 e com um mix muito diferente. Em que sentido? A gente inaugurou 5 unidades da Biorritmo, que tem um CAPEX médio por unidade acima do CAPEX médio da Smart Fit, e já começamos a incorrer, né, em investimento das unidades que a gente vai inaugurar ao longo do ano. Isso tudo posto, quando você pensa no CAPEX por unidade para 2026, a gente não espera nenhuma mudança relevante versus o ano passado. Então, a gente continua trabalhando em eficiência para diminuir, né, o custo de CAPEX por metro quadrado, né, de academia. Eventualmente, você pode ter algumas variações pequenas de metragem em alguns países, dependendo da oferta de imóvel, para cima ou para baixo. Mas acho que para você pensar, né, você pode usar o número de CAPEX por academia do ano passado, assumir o número de unidades próprias que a gente vai fazer esse ano dentro do guidance que foi divulgado para a companhia, que é o nosso único guidance, né, para o mercado, e você vai chegar aí numa boa estimativa de CAPEX de expansão para o ano de 2026. Tá bom, obrigada. A nossa próxima pergunta é do Bob Ford, analista do Bank of America. Bom dia a todos. Muito obrigado por pegar minha pergunta. Tenho dois, por favor. Como estão pensando sobre o mix de lojas próprias e franqueadas no médio prazo? E quanto a Total Pass, como as academias parceiras avaliam vocês em comparação com o Wow Hub? Além disso, como vocês estão gerenciando essa proposta de valor para os parceiros, por favor? Obrigado, Corona. Eu acho que assim, se for olhar, continuamos com 80-20, continuamos tendo regiões de franqueados que estão crescendo com boa performance. Aparentemente, a gente paga melhor e cuida melhor vamos dizer, das unidades que estão, dessas 34 mil academias que estão no Total Pass, mas a melhor prova que você pode ter é perguntar para elas, né? Porque a gente paga melhor, cuida melhor e cresce mais a rede. Então, assim, nossa avaliação assim, interna é que a gente é o melhor produto, né, do que os concorrentes.
Só adicionando um pouco da pergunta também, como as academias vêm, acho que elas vêm como canal de venda, né? O cliente está sendo, as academias estão sendo desintermediadas, a maioria principalmente long tail, né? Então o cliente ele está preferindo comprar através de um agregador, né? E aí no final do dia vira um canal de venda para ele. Então a maioria não tá mais, não é do time de torcida, né? Escolhe um ou outro. Aceita Master e Visa. Então é isso que está sendo visto no mercado. Duas formas de pagamento. Se você não tem, você está perdendo fluxo. Então é assim que está sendo visto pelo mercado. Sinal disso é que a gente já passou de 40 mil academias. Então o Brasil está por volta de 35 mil já. Então na verdade, se você pegar isso, não é que tem academia de um lado e do outro. A maioria tá nos dois mesmo. Esse é o novo normal do mercado. Muito obrigado. E somente uma outra pergunta mais. E vocês parecem estar em um pequeno ponto de inflexão em relação ao número de membros no México. O que está impulsionando isso? Bob, quando a gente olha o México, né, e a vezes, mexendo tanto na parte de operações de academia, mexendo no marketing, com uma estratégia de expansão bem assertiva, né, não só reduzindo o CAPEX das novas lojas, né, mas sendo aí bastante assertivo nessas novas lojas, é isso que a gente tem visto no ramp-up dos últimos vintages do México. Né? Obviamente, dada a natureza do business de academia, as melhoras elas não acontecem de um mês para o outro, de um trimestre para outro, elas são graduais, e é o que a gente espera continuar vendo nos próximos trimestres, a despeito, né, e levando em consideração os desafios inerentes de cada um dos países, e como você bem sabe, México, num contexto macroeconômico, é um dos países, né, que a gente tem aí um desafio maior no relativo versus os outros países que a gente atua. E aí, Bob, se eu pudesse adicionar, em linha com o comentário do Rizardo, talvez um dos maiores indicadores que a gente tem acompanhado ao longo desses últimos meses, que, de certa forma, ele corrobora muito o valor da nossa proposta de valor e o nosso diferencial em termos de posicionamento competitivo, foi a própria evolução dos alunos matriculados no Plano Black, que quando você olha no México, a gente apresenta um incremento bastante expressivo frente ao mesmo período do ano anterior, fechando o gap que existia frente ao nível consolidado, né? Como vocês sabem, hoje, alunos matriculados no Plano Black a nível consolidado está aí por volta dos 70%. No México, por razões estruturais históricas, existia um gap bastante grande, só que hoje a gente já vê isso se aproximando de algo em torno aí de high single digit, né? Hoje no México, a gente tem uma penetração aí por volta de 63%, 64%, fechando consideravelmente o gap frente ao nível consolidado, o que, na nossa visão, acaba sendo um silver line em termos de proposta de valor frente ao nosso posicionamento de mercado. E só para fechar a resposta aqui, Bob, o último ponto importante, né, para colocar é que o México ele é um país, né, geograficamente muito grande, como o Brasil, com bastante oportunidade imobiliária, só que você tem, obviamente, uma dificuldade no relativo versus os demais países, que quando você pensa no custo de ocupação do México versus a renda média, é o país aí que estruturalmente o aluguel ele representa um percentual muito maior da receita versus os demais países em que a gente opera. Interessante, muito, muito claro, muito obrigado e parabéns pelos avanços. A nossa próxima pergunta é da Irma Sgarz, analista da Goldman Sachs. Olá, bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. A primeira pergunta, na verdade, são duas perguntas relacionadas. Como que deveríamos pensar sobre o equilíbrio ideal, se existir este conceito, entre os alunos nas academias próprias da rede Smart Fit
entre as que vêm através dos planos Total Pass, comparado com os alunos que são membros Smart Fit. E aí, relacionado com isso, acho que talvez eu perdi isso no release, mas eu acho que vocês não falaram, vocês comentaram por cima qualitativamente, mas quantitativamente acho que eu não achei o número de check-ins através do Total Pass nas academias Smart Fit Brasil neste TRI. Então, eu queria acompanhar essa evolução. E, de novo, a pergunta é um pouco sobre o equilíbrio justo entre os dois tipos de alunos vindo para essas unidades e como que a gente deveria, talvez, pensar quais métricas você acha que o investidor deveria olhar para ter certeza que não tem um grau de canibalização entre um e outro aluno. Obrigada. Irmã, acho que, Rizardo aqui, respondendo às suas diferentes perguntas, acho que você não achou no release, de fato, porque a gente não trouxe esse KPI no release. Seguindo, né, o que a gente fez nos últimos anos, a gente divulga ele no fechamento do ano, a média, a gente nunca divulgou ele numa base trimestral. Pode ser que eventualmente a gente venha a rediscutir isso no futuro, mas por enquanto não. De fato, os agregadores eles continuam ganhando presença, né, dentro da receita e do uso de qualquer academia, né? Imagino que isso esteja acontecendo com o mercado todo. Isso acontece, a gente vê isso acontecendo dentro da própria Smart Fit. Do nosso lado, não nos preocupa como esse mix ele vai andar ao longo do tempo. E por que ele não nos preocupa? Porque, na nossa visão, né, o economics do aluno que vem na Smart Fit, independente se ele é um aluno que ele vem do balcão ou se ele é um aluno que ele vem do agregador, ele vai ser o mesmo. Né? Se você olhar, obviamente, os números que a gente divulgou em 2024, 2025, tinha um gap, né, entre a receita gerada por usuário de cada um dos canais, e esse gap, obviamente, ele vem fechando. Então, para a gente no futuro, se esse gap for 50-50, 60-40, 70-30, o percentual que for, e é muito difícil a gente aqui estimar nesse momento qual será, ele deveria ser indiferente para a rentabilidade da academia. E aí, de novo, nesse contexto específico de Brasil, vai fazer muito mais sentido você olhar lucro bruto por academia e rentabilidade por academia do que você olhar a métrica de alunos B2C por academia e tentar fazer uma inferência com o aluno do agregador, porque esse dado ele provavelmente você não vai ter ele numa base trimestral e ele vai, né, te levar eventualmente a inferência sobre o que está acontecendo no business diferente da realidade. Ótimo, obrigada. A nossa próxima pergunta é do João Soares, do Citi. Bom dia, pessoal. Obrigado e parabéns aí pelos resultados. Queria, nessa mesma linha sobre o TP, queria ver com vocês como que está o check-in extra, né? Como é que está o rollout disso? Como é que a gente também deve pensar em outras formas de monetizar e maximizar o lifetime value do usuário aqui? Enfim, fora dessa oportunidade aqui do check-in extra, né? Pensando hipoteticamente aqui. E uma outra coisa, só para entender uma coisa ali, um comentário que vocês falaram sobre os parceiros. Hoje o mercado, vocês sentem que está mais agressivo, o Hub está pagando, está querendo pagar também mais para esses parceiros, enfim, queria só entender um pouco essa linha aí. Obrigado. João Rizardo aqui, vou começar respondendo aqui a sua primeira pergunta sobre o check-in extra. O grande objetivo do check-in extra foi trazer um feature, né, e uma coisa que os usuários do Total Pass estavam pedindo, né, e demandando para melhorar, obviamente, de novo, né, a percepção de valor que eles têm do produto e a satisfação que eles têm com o produto, muito mais nesse enfoque do que necessariamente estar
pensando em maximizar a rentabilidade por usuário ou qualquer outra métrica no curto prazo do Total Pass, lembrando, né, que a nossa principal estratégia dentro do Total Pass, ela continua sendo crescer, ganhar market share, e a gente tem conseguido fazer isso com rentabilidade, sem necessariamente aí pensar em todas as alavancas, né, possíveis dentro do negócio. O check-in extra a gente tem feito, tá, esse rollout cada vez mais para membros da base, né, de novo, um alto grau de satisfação dos usuários com a feature, um negócio que todo mundo demandava, um PR e um marketing muito legal para o Total Pass, mas obviamente ela não é uma feature ainda muito usada, né? A gente tem já um comportamento do cliente padrão que ele não vai, né, sempre, né, às academias, e aí a feature ela permite que ele faça 2 check-ins no mesmo dia. Então, você pode imaginar que isso, né, em termos de uso, é um universo pequeno, né, de pessoas que, de fato, vão fazer uso, mas é importante, né, você dar essa liberdade, essa autonomia para o cliente que queira fazer uso, poder fazer uso dessa feature. Em termos, né, do comportamento da competição frente à rede de academias, muito difícil a gente responder aqui em cima do que eles estão fazendo. O que a gente, obviamente, aqui faz, e relembrando aqui a resposta do Edgar, a gente entende que a gente é bastante, né, parceiro das nossas redes terceiras dentro do Total Pass, trazendo um fluxo para eles cada vez melhor, com bom pagamento por check-in, e o crescimento do Total Pass e o ganho de market share deveria beneficiar toda essa rede de parceiros do Total Pass. Não, tá super claro. E só um follow-up rápido em relação a CAPEX. O CAPEX de manutenção, esse ano, a gente deveria pensar numa intensificação, você falando que tem que comprar mais equipamento de força. Tem algum guideline aqui, um range desse CAPEX de manutenção para a gente ter na cabeça? A gente não tem nenhum guidance de CAPEX de manutenção para o ano, João. Acho que, de novo, o que você pode imaginar é que aquele percentual do CAPEX de manutenção sobre a receita líquida das unidades maduras da Smart Fit em 2026, ele deveria ser maior que 2025 pela continuidade, né, nos investimentos de equipamento de força, por ter um parque de academias maduras maior do que no passado e também com um aging médio maior do que o que a gente tinha no passado. Mas, infelizmente, a gente não tem um guidance para te passar aqui de CAPEX de manutenção. Perfeito, obrigado. A nossa próxima pergunta é da Dani Eiger, da XP. Oi, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho 2 aqui do meu lado. A primeira em relação à competição, né? Esse foi um tema que até vocês foram um pouco mais enfáticos no início do ano, e eu acho que é um tema que muito investidor se preocupa e é um tema bastante discutido nesse sentido. Só que a gente tem ouvido até de players do setor de que já estão tendo alguns sinais de alguns players um pouco mais enfraquecidos, enfim, até já tendo algumas dificuldades financeiras. Então, seria legal ouvir um update aí do lado de vocês nessa direção de competição, porque a gente escuta isso, mas também vê outros players um pouco mais estruturados, com mais financiados, né, com um firepower maior financeiro. Então, acho que seria bacana ouvir um pouquinho de vocês a visão mais atualizada do cenário competitivo e até conectar um pouquinho com esse o ritmo de contratos assinados que vocês estão esse ano versus o ano passado, que está um pouquinho abaixo, né? Só entender se isso tem alguma conexão ou se é a questão de vocês estarem sendo mais seletivos e assertivos nos pontos, como vocês têm comentado. E aí a minha segunda, em relação à melhora de rentabilidade do Total Pass, entender um pouquinho o quanto vem da escala no sentido de ter mais empresas, né, e usuários usando a plataforma, e o quanto vem também de a escala trazendo um poder de barganha maior de vocês, e aí eventualmente negociando melhor também o repasse para as academias parceiras, que a gente ouviu também de que houve um ajuste nesse sentido aí no início do ano, não sei se isso foram só para alguns parceiros, mas de que vocês teriam reduzido também esse repasse. Obrigadão. Dani Edgar falando, depois o Diogo e o Ricardo complemento, mas lá atrás, em dezembro, a gente vinha falando que o mercado está crescendo, o número de usuários crescendo muito, né, porque
turma se exercitando mais, GLP-1, né, mais importância, o treino de força. Então, a gente está tendo aí um crescimento bastante grande do número de praticantes, usuários, clientes dentro dessa dinâmica toda. Acho também que os agregadores participando acabam gerando um ticket um pouco menor, o que dá acesso. E olha que você também tem uma expansão de academias, certo? Como nós vimos tendo nos últimos 2 anos, você começa a entrar em regiões que não tinha oferta. Então, aquele usuário, aquele cliente que queria ser cliente e não tinha como treinar, porque era muito longe da casa dele, passa a ter uma oferta de proximidade. Quando chegou em dezembro, a gente falou assim, que esse ano a gente acha que esse mercado está tendo uma super oferta, certo? Já a turma animou muito, né, porque vem crescendo, e isso tem, assim, mercados que não têm barreira de entrada podem ter esse tipo de distorção. E aí você precisa ser previdente, né, para entender como é que isso funciona. Acho que a entrada do Total Pass lá atrás, fazendo um comentário à parte aqui, ajudou muito que esse ticket de agregador não se deteriorasse, porque quando você tem competição, né, os 2 players acabam pagando melhor, se tivesse um só, quem sabe essa turma estivesse sofrendo, então a entrada vamos dizer, se tivesse só o Visa, quem sabe o custo do Visa fosse maior. Como você tem Visa, Mastercard, etc., outras bandeiras, Amex e tudo, você acaba tendo um custo mais adequado para quem utiliza esse tipo de produto. Isso também ocorreu no agregador, né? A gente olha, quando a gente fala daquele ticket que fez um ajuste, foram de alguns parceiros que, ao começo da operação Total Pass, por ela ser incipiente, o Total Pass teve que pagar muito caro, tá? Então está muito fora da nossa tabela. Então a gente fez esse ajuste, mas a gente continua ainda pagando melhor do que o nosso concorrente, em função de um custo de operacional menor, tá certo? Entender que isso é uma operação que a gente precisa ganhar escala, então a gente está procurando ganhar share, né, dentro dessa realidade, né? A gente olha assim para trás, a empresa, né, vai fazer 30 anos esse ano, tá certo? Ela vem se reinventando ao longo da sua história, desde a primeira unidade da BioHit, depois como é que você põe iluminação, depois como é que você põe look and feel, depois como é que você reduz o tamanho em função, vamos dizer, das dificuldades de trânsito, depois como é que você solta uma Smart Fit, tentando olhar para um modelo, vamos dizer, que pegasse um pouco mais da população, depois como é que você redesenha a BioHit, depois quando entra no estúdio, depois Total Pass, e assim, e nós estamos aí com um monte de coisa para acontecer, porque tem uma empresa, vamos dizer, com uma equipe muito, muito operacional, que trabalha muito forte e que não dorme em berço esplêndido. Então, dentro dessa história, assim, a gente acha que tem uma competição, que tem muita gente que entrou extremamente alavancada, né? Traz um equipamento, vamos dizer, a gente olhar para o mercado mundial hoje, tem 4 ou 5 grandes fabricantes muito consistentes, né, que fazem tudo robotizado, vamos dizer, com solda eletrônica, sem mão de obra. Não é um negócio artesanal, e esses fabricantes têm um custo, vamos dizer, de produto mais caro, e quem sabe não financiem. E o que nós estamos vendo entrando aí, vamos dizer, no mercado, é um monte de equipamento que a gente vai para a China, visita a fábrica, vê o laboratório, vê o processo fabril, a gente tem a certeza que esse equipamento não dura 6 ou 5 anos quando ele vem sendo financiado, né? Que ele vai começar a dar problema. Que o pessoal, quando começar a treinar com 1 ou 2 anos, tá certo? Vai ver que o custo de manutenção vai subir ou vai ter que fazer, ou vai ter que repor. Equipamento não tem a mesma performance. Então, na hora que começa a montar uma Smart ou uma rede mais estruturada, esse cara vai sofrer. E se ele fez alavancado, né, dizendo que botei um pouco de dinheiro em obra, financei equipamento, etc., tá certo? Contando com uma rentabilidade, sem dúvida nenhuma, pelo excesso de concorrência, a turma vai sofrer. O nosso desenho, né, lá atrás, a gente previu isso e falou isso ao começo do ano, que a gente poderia ter aí uma diminuição, se piorasse um pouco para a academia, melhoraria um pouco para o agregador. Então, o efeito para a gente aqui era neutro, né? Olhando o Brasil, que é, vamos dizer, 40% disso aí, 45%. Os outros 55%, certo? A gente tem uma operação muito estruturada que não está passando por isso. Então, isso foi feito de propósito, certo? Quando o Brasil lá atrás deu uma engasgada, foi, como é que a gente, numa América Latina, se protege? Então, assim, tem muita estratégia por conta do que a gente faz, né? Smart, o grupo não olha para o trimestre, o grupo olha
né? O que tem que ser feito? Como é que vai ser daqui a 2, 3 anos? Tá certo? Como é que a gente vai operar num cenário de um tipo de negócio que a gente sabe que não é muito fácil, é um tipo de negócio sem barreira de entrada? Como é que a gente se blinda para fazer a melhor entrega e sempre performar? E é isso que a gente vem fazendo ao longo, vamos dizer, desses últimos 30 anos, né? E hoje com uma equipe muito melhor do que, com um comando melhor do que o meu. Então, assim, se eu passei a bola para a turma, eu tenho a certeza que essa turma entrega, tem muito mais capacidade de entregar do que eu estou entregando. Então, estou muito confiante, vamos ter ano desafiador, Copa do Mundo, excesso de feriado, nós estamos aqui para isso, tá certo? Eu tenho certeza que lá na frente nós vamos ser ainda muito melhor do que nós estamos sendo hoje. Tá ótimo, obrigadão. Nossa próxima pergunta é do Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui. A primeira delas, eu queria voltar no tema do Total Pass. E aí, né, Diogo, você explicou muito sobre a evolução da economics com base em diluição de despesa, né, em escala, em crescimento. Eu queria dar um passo atrás e entender um pouco mais o top line e especialmente o lucro bruto, tá? Acho que o lucro bruto foi uma das variáveis que, mesmo ajustando, né, pela consolidação de México, etc., quando a gente tenta fazer esses ajustes, a nossa percepção aqui é que o lucro bruto do Total Pass no Brasil gerou muito valor e foi muito acima do que a gente estava esperando. Então, eu queria entender, de fato, as alavancas, né, ao longo desse TRI especificamente, que foram contribuindo para essa melhora de lucro bruto, de receita e de lucro bruto para o Total Pass. Tá? Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda é uma coisa que também chamou muita atenção nossa aqui nas análises foi o controle de custos em Smart Brasil. Mesmo com esse ambiente, né, mais desafiador de competição e de receita, o controle de custo foi impressionante, assim, né? Vocês até mencionaram no release margem bruta estável, né, das maduras no Brasil no primeiro TRI, expansão de margem bruta nas maduras em 2025. Então, essa parte de controle de custo por madura, né, das lojas, como um todo, né, mas aqui eu tô falando mais das maduras, tem chamado a atenção. Então, eu queria entender também, se você pudesse dividir isso num pareto, né, quais são as principais alavancas de custo e de gestão de custo que vocês têm conseguido para manter essa margem bruta nas maduras, e o que ainda mais tem por vir, né? O que mais tem de alavanca para essa gestão de custo de lucro, de margem bruta, perdão. São essas duas. Obrigado, pessoal. Oi, Rodrigo, é o Diogo aqui. Sobre o lucro bruto, a gente não abre muito específico, né? O lucro bruto Total Pass, acho que você deve saber aí, né? Mas a gente pode falar um pouco mais high level do que tem acontecido, né? A gente tem ganhado escala em um momento muito bom, né? Porque, de fato, o mercado está ficando mais competitivo, o que não é novidade para ninguém, né? Acho que a oferta do mercado está aumentando num ritmo mais acelerado que a demanda. Então, o mercado já está bem ciente disso, né? Mas a Total Pass ela ganha escala num momento muito oportuno para a gente, né? Então é um negócio que ele depende de escala para ele poder acertar suas contas, tanto por poder de barganha, por escala também de FII de empresa, né? Então o momento é muito bom para a gente ter ganho essa escala, né? Então a gente entra num momento desse de bastante competição, como falaram aqui, mas com uma Total Pass bem fortalecida e robusta, um produto, uma marca, tudo num time muito certo. Então, acho que a gente deu bastante sorte e competência aqui desse time, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim. É importante colocar aqui a Total Pass, a gente não está focado, eu falei, não, a gente não, já falei aqui, né? A gente não está focado em resultado de curto prazo, não subindo tabela de preço, mas a gente também não está destruindo valor, não é isso. A gente está também... A gente está ganhando share porque o produto é bom, né? A gente não está destruindo valor e queimando resultado. Acho que meio que isso já deu para ver aí. A gente não passa exatamente a informação, mas em linhas gerais você já consegue ver que não está destruindo valor assim, né? A Total Pass ela vai ganhando escala. A gente sempre falou aqui que a gente vai fechando o gap de visitas e ticket, né? A gente não abriu exatamente aqui, mas assim a gente falou que a tendência é ir fechando. Então parte também da margem ter ficado boa por esse gap está fechando, ele vai fechando, né?
De novo, fechando num time que a Total Pass ganhou sua escala, produto, marca, né? Muito certo. Então, eu acho que a gente tem, nosso produto hoje é super competitivo, a gente acha que em muitos lugares já é superior ao concorrente, né? São Paulo, por exemplo, é uma visão nossa aqui, pode ser um pouco viesado, né? Mas é a nossa visão, né? A gente está muito otimista com essa agenda, né? Falando um pouco aqui do mercado da controle de custo, assim, a Smart Fit, o modelo de negócio é a very low price, né? Se é a very low price, a gestão de custo é pré-requisito do modelo, né? E aí eu acho que o mérito desse custo é a gestão. Né? Isso não é tanto estratégia, mas a parte de gestão. Todos os rituais, aí, todo o time que a gente faz, os controles que a gente faz, para não deixar subir mensalmente, a gente está sempre olhando, semanalmente olhando. Isso é trabalho do dia a dia aqui, né? Claro, tem grandes iniciativas de eficiência de energia, a gente vem falando vários trimestres isso, né? Principalmente na parte de energia, também eficiência em cálculo, qual professor por hora, aluno, toda a parte analítica dessa parte de staff, da parte de utilities também, telemetria de água, energia, automação, GD Mercado Livre, todas essas coisas que a gente vem falando já há vários trimestres, mas eu acho que mais que isso é essa parte da disciplina, porque se você para de olhar, ele sai de controle. Então a gente fica muito olhando bem no detalhe isso também é experiência do usuário, né? Porque o desafio é balancear as duas coisas, né? Eu acho que a gente está sendo bem sucedido, a gente está preparado para esse momento. Isso também é uma das alavancas que a gente mostra como gestão, que a gente está preparado para um momento de mais competição no setor. Acho que é outro exemplo também. Perfeito, Diogo. Super claro. Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta é do Lucas Esteves, do Santander. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo espaço. Só alguns follow-ups aqui no tema de agregadores ainda. A gente vê que o TotalPass, como já foi falado aqui algumas vezes, atingiu um nível de escala que se torna claramente um importante driver não só de receita, mas também de rentabilidade. E aí, primeiro, pensando do lado de crescimento, nesse período, como que vocês viram a contribuição vindo de novos contratos corporativos versus o maior uso da base legada? Como que isso vem evoluindo? E até falando um pouquinho mais de margem, eu sei que vocês não abrem tanto, Diogo, mas como que vocês enxergam o mix entre Total Pass e academias próprias impactando as margens para frente, especialmente com o aumento proporcional do Total Pass dentro do business? E eu entendo que não é o foco a rentabilidade nesse primeiro momento, mas com a escala que esse business atingiu, é justo considerar que a rentabilidade dessa vertical se torna consistentemente accretive em margem bruta para o consolidado. E aí, por accretive, o que eu quero dizer é mais do que compensar qualquer desalavancagem operacional por perda de alunos por academia, que é uma tendência que a gente vê acontecendo? Lucas, Rizardo aqui, vou começar pela sua segunda pergunta, né? A natureza de negócio do próprio Total Pass, né, e a forma como ele é contabilizado, ele obviamente ele sempre vai ter aí um perfil de margem percentual muito mais alto do que o negócio de academias, né, do grupo, e tudo mais constante, ele sempre vai ser accretive para as margens do grupo. Difícil aqui especificar exatamente, né, o percentual que vai ser, aonde ele vai chegar, porque tem tanta coisa para acontecer no médio e longo prazo, né, tanto no business de academia quanto no business de agregador, para, né, ter aí uma resposta mais exata para a sua pergunta. Mas, de novo, a matemática, o business, ele é accretive, ele continua crescendo, né, bem forte, né, até acima do business de academia, e como a gente comentou aqui algumas outras vezes, com uma boa saúde financeira. Então, ele deveria continuar ajudando, né, tudo mais constante na margem do grupo, e, obviamente, tem que entender um pouco também qual que é o percentual das outras unidades de negócio dentro desse todo.
Algum follow-up aqui, Lucas? Não, só a primeira pergunta, Risado, que ficou um pouco do lado do crescimento, se nesse período vocês viram a contribuição vindo de novos contratos, mais de novos contratos corporativos ou mais de um maior uso da base legada, como que está evoluindo esse mix? O Diogo falando aqui. Nessa velocidade foi mais na parte do breakage, né? Porque os contratos eles são mais reloginho, né? Eles vão crescendo de acordo com FII e alunos, ele vai crescendo mais proporcional, né? O que você pode fazer uma coisa mais acelerada é sempre na parte do breakage, né? Que a gente teve bastante agenda de melhorar esse breakage, tanto em escala, como o Edgar falou, renegociação de contratos antigos que a gente tinha feito com negociações deficitárias, então a gente revisitou esses contratos, então melhorou o marginal. Esse é um negócio que os usuários tentam fraudar muito, teve uma agenda grande de antifraude usando AI aqui, que melhorou bastante, né? Então, que é uma agenda diferente um pouco da Smart pela mecânica e lógica do negócio, né? Então, eu acho que tanto essa agenda de antifraude, que ela é viva, né? A gente melhorou muito, mas ela é viva, né? Toda hora a gente está otimizando e melhorando, e aí é um trabalho vivo, sempre está fazendo isso aí, e o ganho de escala e melhoria das negociações. Então, isso ele consegue ter uma velocidade de ajuste mais rápida. Então, é o que a gente viu mais no primeiro trimestre. O FII, ele cresceu, a gente tem que lembrar um pouco que nesse trimestre, assim, é um bom ponto também, o FII não foi o responsável muito por isso, por um motivo, porque a gente deu algumas isenções, né, nesse primeiro trimestre no FII, bastante isenção aí, isso é público, a gente fez até campanha sobre isso, né, por causa de mudanças de lei do PAT, assim, não vou ficar entrando no detalhe aqui, mas teve algumas mudanças aí, a gente, para manter cliente, a gente deu bastante promoção, isenção de FII, bastante nesse trimestre. Então, o FII, na verdade, não ajudou tanto nesse trimestre, foi mais a parte do breakage. Tá claro, Diogo, Risado, obrigado aí pelo espaço. A nossa próxima pergunta é do Nicolas, analista do JP Morgan. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo tempo, por pegar a minha pergunta. São duas. A primeira, um follow-up bem rápido aí no assunto de Total Pass Brasil ainda. Diogo, você comentou, né, que bem em linha com o que vocês tinham falado ano passado, que o gap entre os check-ins, né, e a receita aí na Smart Brasil deveria fechar ao longo do tempo e ao longo do ano. Eu só queria entender se esse fechamento já começou agora no primeiro tri. Essa é a primeira pergunta. E a segunda tem que ver com outros países Latam. Na verdade, que aí a margem continua subindo. Eu queria entender um pouco quais são os principais drivers atrás disso. Eu entendo que tem uma componente de maturação de academia que deve ser relevante, mas queria entender talvez se teve alguma mudança no mix de país ou algum outro ponto bem específico que talvez ainda está ajudando a expandir essa margem nessa BU. Obrigado. Fala, Nico, Matheus falando aqui. Respondendo a sua primeira pergunta, como o Diogo pontuou anteriormente, o que a gente tem visto ao longo desses últimos trimestres, de fato, é um fechamento do gap. Aqui a gente sempre tem que ponderar o fato, né, de que as informações que normalmente a gente compartilha aí ao final de cada um dos anos, né, como a gente o fez em 2024 e também em 2025, é um indicador referente à média do ano, né? Então, pelo ganho de tração e o aumento da representatividade que a gente tem observado no Total Pass, isso ao longo de 2025, por exemplo, isso veio evoluindo e fez com que a ponta dezembro 25 fosse acima desse nível médio que a gente compartilhou com vocês, e essa mesma tendência, nessa mesma direção, ela continua ao longo desse primeiro trimestre, né? Como o Rizzardo pontuou, a gente não abriu o indicador, mas a gente traz aqui claras sinalizações de que essa unidade de negócio, né, esse canal de vendas, ele continua ganhando representatividade quando a gente olha para a frequência, tanto frequência quanto receita também do nosso core business, e essa sinalização que a gente trouxe também na última teleconferência, ela continua. A gente tem visibilidade clara e controle sobre as principais alavancas de geração de valor,
que no final do dia apontam e acabam convergindo para um cenário onde esse gap ele fecha. Ele nunca vai fechar completamente, de forma integral, por características estruturais de cada um dos canais de venda, mas na nossa visão esse gap ele deveria seguir fechando, né, e se aproximando aí cada vez mais ao longo dos próximos períodos. Nico, e na sua segunda pergunta sobre a performance de outros países, como vocês bem sabem, a nossa posição de liderança ela é muito consistente, né? Across the board, existe uma diferença a nível de capilaridade, existe uma diferença a nível de produto que nos diferencia frente aí aos nossos principais competidores em cada uma dessas regiões de atuação. E isso tem possibilitado o fato de que a gente tem uma proposta de valor muito única, com uma rede cada vez mais adensada, e, consequentemente, reforçando, né, o efeito rede em cada uma dessas regiões de atuação, o que nos possibilita uma combinação a nível operacional e financeira muito accretive, né? São regiões mas que a nível competitivo a gente navega em mares que são bem menos turbulentos do que a gente observa aqui nos nossos principais mercados. Então, isso, obviamente, que facilita e traz uma combinação muito única a nível de retorno, e é isso que a gente observa. O ponto que você trouxe de mix, ele também acaba sendo importante, mas isso não deveria ter nenhuma mudança muito estrutural, pensando mais no curto prazo. Perfeito, muito obrigado. A nossa próxima pergunta é do Renan Sartório, do Safra. Olá, tudo bom? Estão me ouvindo? Sim. Opa, beleza. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre as academias Vintage de 2024, que apresentaram 56% de margem bruta, né? Então, olhando para as de 2025 e as aberturas de 2026, eles devem seguir essa mesma tendência? Ou existe alguma mudança aí no custo de ocupação, alguma mudança do mercado que deva mudar isso? Fala, Renan. Matheus falando. Como o Rizardo pontuou, acho que o que a gente tem comentado nesse primeiro momento é que quando você analisa essa curva inicial de maturação do Vintage de 2025 no primeiro trimestre de 2026, frente ao Vintage de 2025, frente ao Vintage de 2024 no primeiro trimestre de 2025, o que basicamente justifica essa diferença a nível de rentabilidade foi o timing de abertura das academias. Né, como vocês sabem, em 2025, aí, grande parte das nossas unidades elas foram inauguradas no quarto trimestre, especialmente ao longo do mês de dezembro, e grande parte na segunda quinzena do mês. Então, isso fez, sim, com que a gente tivesse uma questão de timing, quando a gente compara a performance, né, e essa curva de ramp-up, essa curva de maturação inicial entre os nossos vintages, mas, de forma estrutural, a gente não deveria observar nenhuma diferença frente ao que a gente vem observando ao longo desses últimos trimestres. A Smart, como marca, como plataforma, ela está muito bem posicionada em cada um dos mercados de atuação. Como vocês sabem, a gente tem uma relação comercial, institucional, muito próxima com os principais desenvolvedores de real estate, e isso tem possibilitado, né, com que o nosso telefone ele acabe sendo o primeiro a tocar, e a gente consiga ter um nível de assertividade bastante alto no processo de seleção de novos pontos, o que, obviamente, acaba se traduzindo também em maior eficiência financeira. Perfeito, obrigado. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a todos pela participação. O time de RI se mantém à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Uma ótima quinta-feira.